fazer comentários sobre queda livre e lançamento vertical para que tu possa arriscar questões dessa área. Na verdade, cara, eu vou fazer exemplos dessas duas coisas, porque as equações são essas, a cinemática que nós vamos usar, seja em qual for a área da física, se resume à boa aplicação dessas equações que foram deduzidas. Mas olha só, a questão que o amigo pediu, ela é divertida para a gente aquecer. Página 84, exercício 20. Dois carros A e B de dimensões desprezíveis move-se em movimento uniforme no mesmo sentido. No instante t igual a 0 segundos, os carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Determine o tempo. Depois de quanto tempo A alcança B? Então olha só, os carrinhos estão nessa situação aí, ó. Tá tudo certo? Galera, toda questão que envolve encontro de móveis é a mesma coisa. O primeiro passo é tu pegar a equação horária da posição e montar esta equação para cada móvel. Para o móvel A, quanto é que tu chamaria a posição inicial do móvel A? 0. 0 é o melhor. Mas se tu quiser chamar de 666, vai dar no mesmo. É importante tu saber disso. Tu chamar de 1 milhão, vai dar no mesmo. Se tu ainda não sabe por que vai dar no mesmo, faça um dia isso. Certo? Porque se eu fizer na tua frente, não vai ter o mesmo efeito. 0. Vou chamar de 0. Velocidade inicial do carro A, 20 vezes t. Já que ele falou que o movimento é uniforme, a aceleração é 0. Equação horária da posição para o móvel A. Equação horária da posição para o móvel B. Se eu chamei de 0 a posição do móvel A, como o móvel B está 1000 metros à frente, a posição dele é 1000. Se aqui fosse 666, aqui seria 1636. Velocidade do móvel B, 15. Já que a aceleração dele é 0, vai eliminar a parte final da fórmula. Equação horária da posição para o móvel B, 1000 mais 15 vezes t. Ele perguntou quando é que o móvel A alcança o móvel B, não é? Quando eles se alcançarem, a posição do cara A vai se igualar à posição do cara B. Eu pego a equação horária da posição do sujeito A e igualo a posição horária, a função horária da posição do cara B. Depois é matemática básica, letra para um lado, número para o outro. 5 vezes t é igual a 1000, dividindo ambos os lados por 5, ou, né, se tu preferir, está multiplicando, passa dividindo. 200 segundos. Ele perguntou o tempo ou a posição onde eles se encontram? O tempo. Então é isso, 200 segundos. Se ele perguntasse a posição, nós substituiríamos ou na equação do A ou na equação do B, ou nas duas para tirar a prova real. Vamos fazer? 20 vezes 200, 4.000. 30 vezes 200, 3.000, mais 1.000, 4.000. Agora eu fiz a prova real. Tenho certeza que eles vão se encontrar depois de 200 segundos. Letra A. E amor. Que bonitinho. Vamos que vamos. Alguém dá mais? Mais uma saideira? Cara, eu vou analisar ela. Se eu achar que é justo, eu faço pra galera. Olha só. Vou dividir aqui com um amigo. Isso é uma coisa rara de eu fazer, tá? Porque às vezes tu vai fazer isso na boa vontade e é justamente aquela questão de derrubar o professor. Se fosse uma questão de Olimpíada de Física, eu ia amarelar. Eu ia pedir, então vamos fazer junto. Porque se tu quiser destruir um professor, basta tu pegar a questão de Olimpíada e pedir assim com a carinha inocente, professor, tu faz isso aqui. Né? E tu destrói o cara, pode ser o melhor. Ele vai se arrombar se for uma questão de terceira fase de Olimpíada. Escuta o que eu estou te dizendo. Professor, está querendo me dizer que tem alunos aí no Brasil que são superiores na resolução de questão à maioria dos professores? Exatamente. É isso que eu estou te dizendo. Tem cara que é tarado, que não estuda 1 ou 2 horas por dia, que estuda o dia todo uma certa matéria por ser tarado.
E aí é difícil acompanhar um cara desse. Essa aqui eu vou fazer então em homenagem ao amigo. Um atirador aponta para um alvo e dispara um projétil. Este sai da arma com velocidade de 300 metros por segundo. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3,2 segundos após o disparo. Sendo de 340 metros por segundo a velocidade de propagação do som no ar, determine a distância do atirador até o alvo. Altas questão, cara. Ó, galerinha, o cara tava lá, atirou a arma do cara, que beleza. Ó a bala, ó a bala. Ó o alvo, meu querido. O cara atirou e depois de 3,2 segundos ele escuta, pau, a bala pegando no alvo. Ele diz que essa bala saiu com uma velocidade de 300 metros por segundo. E disse que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Ele me pergunta qual é a distância do atirador até o alvo. Perfeita questão para essa aula. Momento perfeito de pedir ela. Muito obrigado. Ô galerinha, se eu quiser usar as equações do formulário, eu teria que pegar esta equação que envolve posição, velocidade e tempo, lembrar que as velocidades são constantes, por isso que a aceleração é zero, então virou a equação horária da posição para movimento uniforme, que quando eu deduzi para vocês a primeira vez, ela tinha essa cara aqui, ó. Ou seja, isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso, né? Então eu vou usar a fórmula da velocidade uma vez. Qual era a velocidade da bala? 300 metros por segundo. Que distância que a bala andou até bater no alvo? X, e demorou um tempo que eu não sei quanto é. Depois, quando a bala bateu no alvo, fez barulho. E aí esse barulho viajou até a orelha do sujeito. Na volta, a velocidade era 340, porque era o som que retornou trazendo o barulhinho para a orelha do cara. Que distância que o som se propagou do alvo até a orelha do cara? A mesma distância X praticamente que a bala. Ah, mas o cara estava com o braço esticado. Ele não falou o tamanho do braço do cara. Então tem que ignorar. Tu vê, né, cara? O cara tem que ignorar esses detalhes, mas é verdade, né? Se o cara tivesse com o braço esticado, ele teria que me dar a distância da arma, certo? Até a orelha do cara para tornar a questão realista, certo? Quanto tempo demorou para o som voltar? Não sei. Não. Aquele 3,2 é o tempo da hora que ele atirou, a hora que ele escutou o barulho. Aquele segundo ΔT ali, eu vou chamar de ΔT1 e ΔT2. O ΔT1 é o tempo de ida. E o ΔT2 é o tempo de volta. ΔT1 é o tempo que a bala demorou para sair da arma e atingir o alvo. ΔT2 é o tempo que o som demorou para sair do alvo e chegar na orelha do indivíduo. Nenhum deles é o 3,2. O que é o 3,2? É a soma desses dois tempos. Concorda comigo? É o tempo de ida mais o tempo de volta. Aí pronto, eu vou isolar o ΔT1 aqui, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Fica quanto? Não rolou? Não rolou. Vou fazer de novo. É que tu vê, né, cara? Quando a gente trabalha muitos anos com uma coisa, as coisas mais óbvias, o cara fica com receio até de fazer. O que eu tinha feito para vocês de cabeça foi isso. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Então eu esperava que a galera falasse x sobre 300. Deixa eu ver. Muito bem! Isso que é participação! Yeah! Agora me empolguei! X sobre 340. E agora? Tira o minuto, divide pelo... Multiplica pelo... Isso. Tu vê, ó, não é obrigatório fazer assim, certo? Mas para a gente exercitar a nossa matemática básica, uma vez na vida, uma na morte, né? Divide por 2, certo? Divide por 2, 75, 50 mais 35, 85. Não dá mais por 2. Será que dá por 3? Não dá por 3. Vai dar por quanto? Por 5, que vai dar 15 aqui, concorda comigo? E 85 dividido por 5, 17. Obrigado. Divide por 5. Podia ter sido 3, né? Nesse caso aqui.
que dá 3 e 17. Divide por 3, dá 1 e 17. Como 17 é primo, divide por 17. Olha que mínimo gostoso, meu querido. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. 3 vezes 17, 51. E 51 vezes 100, 5.100. Divide pelo de baixo. 300. 51 dividido para 3, 17. 17 vezes x, 17x. 3.100 dividido por 34. Ó, o 34 o que é? Não é 2 vezes o 17? Isso que é 34, né? Então o que vai sobrar na divisão é o resto. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 15 vai dar... É muito, né? 150 é muito. Então aqui eu dividi errado. Então eu diria que é 15. Qual foi o erro? 5.100 dividido por 340. De repente eu errei lá no MMC. É possível. 31. 51 dividido para 34 dá 1. 34. Subtrai, sobra. 11 menos 4 é 7. 4 menos 3 é 1. Abaixo 0, que vai dar 5. Era 15 mesmo. Dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. 17x mais 15x. 32. Está dividindo, passa. E está multiplicando, passa. Nunca multiplicar antes do tempo. 3,2 vezes 5.100 dividido por 32. 3,2 simplificando com 32 dá 10. E 5.100 dividido para 10 dá 510 metros. Qual era a letrinha? Ô galera, não importa também, fica tranquilo, cara. Tá show de bola. Agradeço a tua participação e a tua pedida. Isso que importa. Ô pessoal, confessa, a parte de física era light. O que eu usei de física aí? Velocidade média, 2 vezes. A interpretação também não era difícil, sacar que aqueles 2 tempos de ida e de volta era o tempo total. Agora, o que pegou mesmo foi a parte de matemática básica, vai dizer. Que chatinha ficou a parte de matemática básica, que tem que ser ágil isso. Exatamente, eu não posso dividir por 2 porque a velocidade de ida é 300 e a de volta é 340. É isso que me impede de fazer dividido por 2. Ótima observação. Estou gostando, gostei das pedidas, mas eu tenho que avançar um pouquinho. Quero falar um pouquinho para vocês de lançamento vertical e, se o tempo permitir, começar a trabalhar um pouquinho de vetores no final da aula. Mas aí os astros teriam que estar alinhados.